Há cerca de 2000 anos, um enigma matemático confundia a cabeça das mentes mais fantásticas do mundo. Era um tipo de problema que necessitava de matemáticos corajosos o suficiente para enfrentá-lo. Alguns entraram em desespero, outros ficaram muito bravos e alguns tentaram até o suicídio, sendo ainda esse o mistério que fez parte da vitória britânica sobre o nazismo alemão, que foi fundamental para a invenção do computador e que lançou luz sobre o comportamento dos átomos. A construção de blocos a partir dessa matéria. Atualmente, todo o mundo financeiro depende dessa ciência impenetrável. Uma única solução poderia colocar esse mundo financeiro de joelhos. Não é de admirar que ofereçam um prêmio de $1 milhão a qualquer um que conseguir quebrar esse sistema. Mas qual é o grande mistério da matemática? O mistério que desafiou matemáticos durante séculos é o enigma dos números primos. Esse é o grande problema insolúvel da matemática. E quem desvendá-lo alcançará a imortalidade. Essa é a história de alguns que tentaram desvendar o segredo desses números. A história dos números primos. São 7 horas em uma terça-feira. Como tudo começou. Distribuição sinapse. Nós estamos cercados por números. Eles estão em todos os lugares que frequentamos. Não nos damos conta, mas os números são parte da nossa vida. Os números nos ajudam a entender o mundo à nossa volta. E também a nos comunicar. Eu posso ter um 17, 73 e 101. Os números são o dínamo da nossa forma de vida moderna. Quando viajamos de carro ou de avião, quando assistimos à TV ou escutamos um CD, quando atendemos o telefone ou estamos cozinhando, nós dependemos da matemática. Vermelho 18, azul 43, branco 65, vermelho 14. Sem a matemática, nada disso existiria. Bem simples, os números são essenciais no nosso dia a dia. Mas os números mais importantes na matemática são os números primos. Azul 43. Bingo! Mas o que são números primos? E por que eles são tão importantes? Bem, toda criança aprende coisas básicas sobre os números primos. Um número primo É aquele que só é divisível por ele mesmo e por um. Mas o que uma criança não aprende é o porquê esses números indivisíveis são tão importantes. Eles são blocos que formam a matemática. Todos os números não primos podem ser formados a partir da multiplicação de números primos. Então, o número 105, por exemplo, pode ser formado multiplicando o primo 3 pelo primo 5 e depois pelo primo 7. Todo número pode ser partido em seus primos constituintes. Dos primos, formamos os demais números e desses constituímos a matemática. E da matemática temos toda a ciência. Os números primos são o hidrogênio e o oxigênio do mundo dos números. Eles são os átomos da matemática. É por isso que os matemáticos sempre foram fascinados por eles. Meu número primo favorito é 163. 17. 19. 163. 2. Por quê? Porque ele pode ser tanto um número par quanto um número ímpar. Minha vida é completamente cercada por números primos. O número da minha casa é primo. Eu tenho um número primo de filhos, 2 gêmeas e um garoto, formam 3. O registro do meu carro é primo. Eu sempre tentei convencer os jogadores do time de futebol em que eu jogava a vestir camisas com números primos. Então nós fizemos do número 2 ao 41 e desde então os resultados têm sido extraordinários. Nós rapidamente fomos para o topo da liga. Simples assim, para os matemáticos, os números primos são o cerne da questão.
Os números primos são tão fundamentais que a natureza tomou consciência deles antes de o fazermos. Nas florestas da América do Norte, há espécies de cigarras que usam os números primários na luta pela sobrevivência e evolução. Por 17 anos, esses insetos vivem abaixo do solo, não fazendo nada mais do que se alimentar de raízes de árvores. Então, depois de 17 anos de silêncio, eles emergem na floresta para uma festa de 6 semanas. O som que eles fazem é tão alto que leva o local à loucura. As cigarras comem, se reproduzem, põem ovos e depois de 6 semanas, elas morrem. A floresta cai em silêncio por mais 17 anos. Mas por que as cigarras decidem ficar 17 anos abaixo do solo? Parece que elas costumavam contar com a presença de um predador que gostava de acabar com a festa. Agora, o predador também resolveu aparecer na floresta periodicamente. Elas descobriram que se escolhessem um número primo para reger seu ciclo de vida, elas poderiam desviar-se do ciclo daquele predador por um período de tempo maior. Os números primos são a chave da sobrevivência daquela espécie. Depois, o homem também adquiriu a habilidade para aumentar suas chances de sobrevivência. Tendo em face um grande período de escassez, a decisão de lutar ou partir depende de uma rápida avaliação de números. Isso era vital para a preparação de um tipo de trabalho e avaliação do quantitativo de trabalhadores. Os primeiros a realmente entender a importância dos números primos foram os gregos antigos. Eles planejaram a base do que os matemáticos construíram desde então. É claro que os gregos pensavam que os números estavam por toda parte. Números são tudo. Com certeza era o lema de Pitágoras. Os gregos também entenderam. Isto significa que compreenderam a ideia de multiplicar números e entenderam que havia números que não podiam ser divididos por outros, que são os números primos, aqueles que são indivisíveis. As bibliotecas e academias da Grécia Antiga começaram a encher-se de tabelas gravadas com números primos. Talvez alguns matemáticos da Grécia Antiga achassem que poderiam eternizar seus nomes ao escreverem todos os números primos em uma mesma tabela. Mas por volta do ano 300 depois de Cristo, Euclides, o primeiro gênio da matemática, descobriu que isso era impossível. Ele explicou que qualquer pessoa que tentasse escrever todos os números primos iria ficar contando para sempre. Ele provou, sem nenhuma dúvida, que há um número infinito de números primos. E ele fez isso através de uma ingênua e lógica razão matemática. Euclides perguntou se era possível existir um número finito de números primários que poderiam ser multiplicados para se obter outro número. Então, ele pegou a lista dos números primos 2, 3 e 5. Todos os números não poderiam ser obtidos através da multiplicação de diferentes combinações de 2, 3 e 5. Euclides inventou uma maneira de obter um número que nunca seria capturado por esses 3 números primos. Ele começou multiplicando sua lista de números, que tinha como resultado. Depois, e esse foi o seu ato de gênio, ele adicionou uma unidade ao número, tendo 31 como resultado. Nenhum dos números primos 2, 3 e 5 da sua lista poderia dividir esse número de forma exata. Sempre sobraria uma unidade de resto. Agora, Euclides já sabia que todo número poderia ser obtido através da multiplicação de números primos. Mas e o número 31? Bom, desde que ele não era divisível por 2, 3 nem 5, claro que havia números primos esquecidos da lista. De fato, 31 é um número primo, então Euclides descobriu um dos números esquecidos da lista. Mas se Euclides apenas colocasse esse número na tabela, ele cometeria o mesmo erro. Quanto maior fosse a tabela, ele poderia mostrar que havia números primos esquecidos da lista. Dessa forma, Euclides provou que os números primos eram infinitos. A prova dada por Euclides é uma peça maravilhosa de argumentação matemática, mas havia uma coisa que ele não conseguiu se dar conta. Euclides não encontrou nenhuma forma de prever quais números eram primos. Ele não construiu nenhuma fórmula que o ajudasse a prever quais eram os números primos.
Se você imaginar os números postos em uma grande linha reta, a forma como os números primos apareceriam seria completamente desorganizada. Eles apareciam completamente ao acaso. Eles apareciam como números sorteados em uma loteria ou os horários de retorno de ônibus num trânsito tumultuado. A questão é, não há nenhuma ordem para eles? Há alguma maneira de entendê-los, sem no mínimo os compreender totalmente, ou vislumbrar um tipo de fórmula para usar em cálculos matemáticos? Quando você tenta fazer previsões sobre quando um número primo vai se formar ou se deter em fórmulas simples, como a maioria das pessoas faz, você sempre vai estar errado. Assim como a infinidade de estrelas no céu, os números primos aparecem ao acaso pelo universo de números. Alguns aparecem agrupados, outros são arranjados distantes dos outros. Aparentemente, eles não possuem nenhuma fórmula e parecem não ter sentido. E se há alguma coisa pela qual o matemático anseia, são fórmulas e sentido. Todo mundo acha que a matemática se resume a fazer longas divisões por várias partes decimais e adicionar coisas a isso. Mas assim acabam por esquecer a essência do que é ser matemático. Para mim, acima de tudo, um matemático é um grande descobridor. Matemática também pode ser a tentativa de descobrir fórmulas em um caos de números, tentando encontrar a melodia capaz de unir esses números. E de todos os números da matemática, são os primos que oferecem a chance de descobrir fórmulas matemáticas. Esse problema das fórmulas, ou a ausência delas no estudo dos números primos, foi algo que deixou os estudiosos perplexos desde o tempo de Euclides. Sem dúvida, esse foi o problema que esteve na cabeça dos matemáticos desde 2000 anos atrás. E foi apenas por volta do século XVIII que um avanço finalmente aconteceu. Ele foi feito por um garoto alemão de 15 anos de idade, que cresceu para se tornar um dos maiores matemáticos que já existiu. Carl Friedrich Gauss. Gauss iniciou seus estudos pelo interesse na observação das estrelas e apropriadamente estudou astronomia. Uma estrela recém-descoberta, Sirius, tinha desaparecido do céu à noite, escondida pela luz do Sol. Os astrônomos se desesperaram, mas Gauss estudou para descobrir uma fórmula matemática para medir o raio de fuga de Sirius e apontou para os astrônomos onde eles encontrariam a estrela perdida. Com certeza, ela estava lá, onde um cálculo matemático havia previsto. Mas Gauss não era apenas fascinado por estrelas. Os números eram a sua verdadeira paixão. Gauss era muito mais do que um garoto prodígio. Ele calculava, calculava e calculava. Ele dizia que podia calcular algo antes de ler o que era, já que vivia de números, e foi com isso que passou os dias de sua vida. Com 3 anos de idade, Gauss estava corrigindo os cálculos de seu pai. Como estudante, ele começou a escrever um diário secreto de suas descobertas. Mas foi um presente que ele ganhou em seu aniversário de 15 anos que mudou o curso da história da matemática. O presente era um livro de tabelas matemáticas. No final do livro, havia uma lista que começou a fascinar o jovem Gauss. Uma tabela de números primos. Ele passou horas e horas trabalhando sobre essas tabelas, tentando forçá-las a revelar seus segredos. Eventualmente, seus esforços levaram a uma maravilhosa descoberta. Olhando sua tabela de números primos, o jovem Gauss, de 15 anos, concluiu, assim como as gerações de matemáticos antes dele, que não havia nenhuma fórmula para esses números. Nenhuma maneira de prever quando eles apareceriam. Os números primos pareciam surgir ao acaso, assim como os números vencedores em um jogo de roleta.
Mas então Gauss executou um movimento clássico do arsenal dos matemáticos. Quando as coisas se tornam muito complicadas, comece a tentar descomplicar. Pense no problema de uma nova forma. Faça outra pergunta. Em vez de ficar tentando prever precisamente que números eram primos, Gauss se perguntou sobre quantos números primos existiam. Gauss costumava contar quantos números primos existiam em um bloco de 1000 e fazia isso com facilidade. Diziam que ele podia, em 15 minutos, encontrar todos os números em um bloco de 1000 números e então ele liquidava tabelas e tabelas de números primos e com isso construiu um arcabouço fantástico que revolucionou os estudos modernos sobre esses números. Euclides já tinha estabelecido que existia uma infinidade de números primos, e Gauss começou a contar quantos números primos havia até 10, até 100, até 1000 e assim por diante. Assim que ele contava mais e mais, os números primos iam se tornando cada vez mais raros. Mas havia alguma forma de prever como eles iriam acabar? Para Gauss, a forma como os números surgiam ao acaso parecia um lançamento de dados. Mas assim que Gauss contava os números primos, ele se deu conta de que podia calcular a probabilidade de encontrar um número primo. Então, por exemplo, se havia 25 números primos de 1 até 100, isso significa que havia uma chance em 4 de encontrar um número primo. Mas nos números de 1 a 1000, havia apenas uma chance em 6 de encontrar um número primo. Então, talvez se poderia naturalmente escolher um número primo utilizando um número do dado. Mas como Gauss poderia prever o número de lados de um dado se os números primos aumentavam naturalmente? Ao trabalhar a probabilidade dos números primos contando cada vez mais alto, Gauss começou a perceber que uma fórmula estava surgindo. Apesar do acaso do seu aparecimento, uma impressionante regularidade parecia estar surgindo do nada. Cada vez que ele adicionava um zero, Gauss percebia que a proporção de números primos crescia sob a mesma quantidade, de 2 em 2. Então, de 10.000 até 100.000 a 1 milhão, a chance de encontrar um primo baixava para 1 em 8, 1 em 10 e 1 em 12. Então, se eu quero contar os números primos até 10.000, eu preciso usar um dado de 8 lados. Mas, se eu quero contar os números primos até 1 milhão, eu preciso de um dado de 12 lados. É como se os números primos fossem escolhidos naturalmente com um dado que tem o número de lados aumentado de um jeito uniforme para encontrar os números primos maiores. Ele descobriu uma ótima regularidade. Assim que os números vão aumentando, os números primos tendem a diminuir. E ele descobriu qual a proporção em que eles diminuem. Quando Gauss colocou o número de primos em um gráfico, eles pareciam estar em uma progressão crescente, algo parecido com uma escada, dando um salto sempre que um novo número era encontrado. Mas ele poderia chegar ainda mais alto. Usando o seu dado de números primos, Gauss podia produzir um segundo gráfico que estimava a queda de números primos até o gráfico encontrar o infinito. Mas em vez de se concentrar nos detalhes de cada salto e queda, o gráfico de Gauss tentava prever a total tendência do gráfico. E Gauss acreditava que o total de números primos também decrescia em uma dada regularidade. Aqui estava a primeira evidência de alguma fórmula para os números primos. As gerações anteriores tinham estudado os números primos um por um, nota por nota, incapazes de compreender a composição deles. Mas olhando a grande figura, Gauss podia capturar o tema dominante da história dos números primários. Gauss sabia que sua questão partia de um cálculo estimativo sobre a quantidade de números primos, mas ele acreditava que esse mistério nunca estaria tão próximo de terminar. No entanto, Gauss não tinha como provar isso. E provas, para um matemático, é tudo. A matemática não se alimenta de questões, se alimenta de demonstrações. As provas são tudo. É o único lugar do mundo onde podemos ter certeza sobre algo em que podemos realmente acreditar. A beleza da matemática é que, se determina que algo é verdadeiro, é para sempre. E se não é, não há nenhuma significância em termos de ser verdadeiro. Isso não é verdadeiro só porque temos um modelo de mundo que possui verdades eternas. E essa é a atração de muitos pela matemática. Gauss manteve sua descoberta em segredo até um período bem tardio de sua vida. Ele sempre hesitou em publicar suas ideias. E, em vez disso, Gauss as guardava em seu diário secreto.
Havia duas razões pelas quais Gauss não publicou seu material. Em primeiro lugar, ele trabalhava como astrônomo, e então o trabalho como matemático era tido como um trabalho secundário. A astronomia era o seu trabalho diário, se é que um astrônomo consegue trabalhar todos os dias. A segunda coisa era que Gauss nunca publicava nada antes de ter a certeza absoluta que aquilo estava perfeito. Nos tempos modernos, com o avanço da maioria dos processos no mundo, as pessoas publicam tudo o que pensam sem se preocupar se aquilo não faz sentido ou se é magnífico. Mas Gauss era extremamente preciso. Um exemplo que posso dar sobre a sua precisão é algo como... Você sabe, ele não poderia apresentar a catedral com os andaimes ainda ao seu redor. E, para ele, suas descobertas ainda não passavam de um andaime. Os resultados que Gauss publicou o colocaram como um dos gigantes da matemática. Os matemáticos são excelentes como heróis e pessoas a serem admiradas. As pessoas costumam dizer que existem estudiosos brilhantes, mas ele está num patamar acima deles. Ele é chamado de príncipe da matemática, e isso, em parte, é por causa da qualidade de suas contribuições e parte por causa da amplitude que sua descoberta alcançou. Ele também era físico, se interessava por eletromagnetismo e sobre a forma como o planeta era plano ou curvo, coisas como a sua teoria matemática abstrata. Mas ao envelhecer, Gauss se tornou mais fechado e recluso. Ele se enclausurou no observatório da pequena universidade da cidade de Göttingen. Apesar de adicionar números primos às tabelas desde que tinha 15 anos de idade, agora esses números se recusavam a revelar seus segredos. A presença de Gauss em Göttingen transformou a pequena universidade na meca da matemática da Europa. E um dos seus discípulos era um jovem matemático que faria a próxima grande descoberta nos números primários, Bernhard Riemann. Riemann nasceu em 1826 em Hanover, na Alemanha, filho de um pastor. Sua família era pobre e ele era uma criança bem tímida. Ele não gostava de muito contato com outras pessoas, era bastante fechado. Então ele não tinha como se satisfazer com brincadeiras infantis ou coisas do tipo. O diretor de sua escola notou que ele era um garoto introvertido que possuía habilidades matemáticas extraordinárias. Para encorajá-lo, ele deu a Riemann a liberdade para acessar sua biblioteca e sua fina coleção de livros de matemática. A biblioteca abriu as portas de um mundo novo para Riemann, um lugar onde ele se sentia em casa e sob controle. De repente, lá estava um lugar perfeito, onde podia idealizar um mundo de matemática, onde os números se tornaram seus amigos. Foi num dos livros dessa biblioteca que Riemann leu pela primeira vez sobre o enigma dos números primos. Dizem que ele leu as 859 páginas do livro em apenas 6 dias, devolvendo o livro ao seu professor com as palavras: "Esse livro é maravilhoso, eu já o conheço de cor." O que Riemann aprendeu lhe rendeu frutos maravilhosos poucos anos depois. Inspirado pela presença de Gauss, Riemann veio em 1846 para a Universidade de Göttingen. Essa pequena cidade medieval, onde os irmãos Grimm escreveram a maioria de seus contos, não mudou muito desde os tempos de Riemann. Mas Göttingen estava na ponta de uma grande revolução matemática. A matemática era tradicionalmente vista como uma ferramenta para cálculos, uma servente para as outras ciências. Em Paris, a matemática construiu navios e canhões, mas na Alemanha ela estava se transformando em reconhecimento. Todos os matemáticos eram muito mais abstratos e imaginativos por viverem em um mundo repleto de números e possibilidades. Riemann mergulhou na revolução matemática de Göttingen. Seu doutorado introduziu uma nova teoria de geometria abstrata, que até hoje é descrita como uma das contribuições mais significativas da matemática. Ainda, apesar de seu sucesso acadêmico, Riemann continuava um homem recluso. Ele era hipocondríaco, bastante suscetível à depressão,
e buscava refúgio em seu trabalho e atrás de uma enorme barba preta. Foi essa estranha e introvertida personalidade que tomou o bastão de Gauss e fez a descoberta que poderia transformar a história dos números primos. Riemann, de repente, fez uma descoberta maravilhosa. O ano era 1859, que se tornou um ano único para o mundo da matemática. As hipóteses continuam. Riemann estava trabalhando em uma fórmula matemática conhecida como função zeta. A função era parecida com uma calculadora. Você colocava os números e um resultado aparecia no final. Riemann percebeu que poderia usar a função zeta para construir uma paisagem matemática tridimensional. Como uma lente mágica, a função colocou-o frente a um velho universo de números, contra o estranho e novo mundo da geometria. Riemann olhou no fundo dessa lente mágica e tomou fôlego para continuar essa jornada. Distribuição sinapse. A princípio, Riemann não fazia ideia de que a função zeta estava conectada aos números primos. Mas pelo outro lado da lente, ele começou a pensar que os contornos da paisagem criados pela fórmula poderiam desvendar o segredo dos números primos. Pelo lado leste, a paisagem parecia evadir-se em um vasto terreno plano. Mas se Riemann olhasse para a direção do oeste, uma cadeia de montanhas ficava à sua vista. Uma montanha tinha seu pico para além do infinito. Mas não era o pico das montanhas o importante. Em vez disso, foi num profundo vale entre as montanhas que Riemann encontrou o tesouro que estava procurando. Como peças-chave, a superfície desse gráfico tridimensional caía até o nível do número zero, assim como os pontos ao nível do mar em uma paisagem real. Os matemáticos chamam esses pontos de zeros. Riemann se deu conta de que esses zeros eram muito importantes porque eles tinham uma conexão completamente inesperada com a maneira como os números primos são distribuídos. Uma conexão que todos os estudiosos que seguiam Riemann acharam totalmente fantástica. Ele precisou dar um enorme salto em sua imaginação para pensar em algo como um prédio entre o universo dos números e o mundo da geometria. Mas a descoberta de Riemann levou-o a aumentar drasticamente a afinidade que Gauss já tinha com os números primos. Gauss utilizou um dado de números primos para criar sua hipótese sobre o total de números primos em um universo infinito de números. Mas isso era apenas uma grossa estimativa, e os matemáticos gostam de ser o mais exatos possível. Riemann descobriu que o local preciso de cada zero poderia ser usado para corrigir a hipótese de Gauss. Para mim, é como se cada zero criasse uma nota musical em que sua vibração perturbava Gauss cada vez que se chegava mais próximo da verdadeira sequência de números. É como se a combinação de todas essas notas criasse uma melodia que corrigia completamente a hipótese de Gauss, revelando a exata quantidade de números primos em vez de ficar contando cada vez mais números. Extraordinariamente, Riemann descobriu que os zeros, que à primeira vista nada tinham a ver com os números primos, podiam realmente ser utilizados para entendermos como os números primos são distribuídos. A descoberta de Riemann foi tão revolucionária quanto a primeira fórmula de Einstein. Em vez de matéria transformando-se em energia, os números primos se transformaram em música. Riemann descobriu o mapa do tesouro que revelava o segredo dos números primos. Era nesses pontos, ao nível do mar, os zeros, onde teria realmente que navegar. Mas depois, Riemann percebeu algo ainda mais incrível. Ao encontrar a localização dos primeiros 10 zeros, ele percebeu que uma fórmula fantástica estava surgindo. Os zeros não estavam espalhados pela paisagem, mas ao contrário, eles pareciam estar formando uma sequência pela paisagem. Riemann não podia acreditar que era coincidência que os primeiros 10 zeros estavam nessa linha. Ele propunha que todos os zeros, infinitamente, poderiam estar postos na mesma linha. Essa tal que eu estou falando. Essa conclusão ficou conhecida como a hipótese de Riemann.
Mas o que essa fórmula significava para os números primos? Bem, se Riemann estivesse certo sobre os zeros estarem todos na mesma linha, isso significava que a hipótese de Gauss era mais precisa do que ele poderia ter imaginado. Isso implicava pensar que o dado de números primos estava distribuindo os primos precisamente pelo universo infinito de números. Isso prova que existe uma certa regularidade quando se observam os números primos, assim como previa a hipótese de Gauss e ainda encontrava os números primos em uma configuração ótica. Isso mostra que eles estão balanceados de uma forma muito correta, a melhor forma possível. Para mim, a descoberta de Riemann é o passo mais importante na história dos números primos. Se todos os zeros estavam na linha, como Riemann propunha, significa que é um balanço delicado vindo de todas as notas emanadas pelos zeros. Mas, se Riemann estivesse errado, e se tivesse um zero fora da linha, haveria uma nota destoando o som da melodia. Mas Riemann não acreditava que havia um zero fora da linha. Ele estava convencido que quanto mais longe ele viajasse pela paisagem, todos os zeros estariam na linha, dando a entender que a hipótese de Gauss estava muito perto da verdade sobre esses números. O olhar de Riemann transformou completamente nossa perspectiva sobre os números primos. Ele conectava duas partes diferentes da matemática: os zeros da paisagem e os números primos. Encontrar uma conexão inesperada como essas é a maior satisfação que um matemático poderia ter. Isso é o máximo. É fantástico. Eu acho que deve ser a melhor satisfação do mundo fazer uma descoberta como a de Riemann, envolvendo os zeros e os números primos. Conseguir juntar duas partes aparentemente distintas da matemática e concluir que elas significam a mesma coisa. Deve ser a melhor satisfação de trabalho intelectual que alguém poderia esperar. É um momento muito bonito por ser uma surpresa. É um momento excitante porque às vezes você se sente, ahá, e de repente se dá conta que duas coisas diferentes estão relacionadas e lhe dão a solução para um problema que diversos estudiosos da área não conseguiam solucionar. Certamente é uma grande emoção quando você consegue fazer uma conexão desse tipo. Para a maioria dos matemáticos, isso só acontece uma ou duas vezes na vida. Isto é, se for uma pessoa de sorte, tenho que dizer. Mas é um momento maravilhoso, o mais fantástico de todos. Riemann publicou sua descoberta em um escrito de 9 páginas no ano de 1859. Apesar da natureza revolucionária do que ele estava propondo, Riemann era muito experimental, dizendo apenas que todos os zeros estavam em uma mesma linha. O problema crucial era que ele não tinha como provar isso. Mas ainda, apesar dessa falta de provas, a descoberta de Riemann tornou-o famoso e aclamado por todos. Ele foi promovido à cadeira de matemática de Göttingen, a mesma posição que Gauss também havia ocupado. Ele floresceu depois de seu tempo. No início ele era bem calmo, mas depois teve uma vida social bem ativa e parecia gostar disso. Muitos matemáticos são quietos no início de suas vidas e só se abrem ao mundo anos depois. E esse também foi o caso de Riemann. Todo assunto em que ele tocava, ele realmente modificava. Ele era um gênio maravilhoso, diferente de Gauss. De alguma forma, um tipo de mágico. Gauss era como uma influência para a grande maioria dos matemáticos, mas Riemann era, como eu disse, um tipo de mágico. Riemann definitivamente é visto como um dos matemáticos mais importantes. Ele fez descobertas tremendas sobre os números primos, em grande parte porque ele inventou um equipamento matemático que o ajudava a fazer suas descobertas. Ele também fez grandes descobertas na geometria. A teoria geral da relatividade de Einstein é baseada nas descobertas que Riemann havia feito 50 anos atrás, e as suas contribuições são muito importantes até hoje. Mas Riemann não viveu para desfrutar o sucesso de sua nova descoberta. A guerra entre a Prússia e Hanover tomou as ruas de Göttingen. Riemann entrou em pânico e viajou para a Itália, convencido de que seria atingido por tiros. Mas isso o chocou muito. Ele morreu de tuberculose na Itália 3 anos depois. Ele tinha apenas 39 anos. Riemann foi rapidamente reconhecido como um dos grandes matemáticos de todos os tempos.
Mas a sua reputação nunca foi tão boa para a governanta que cuidava da sua casa. Ao encontrar os escritos de Riemann espalhados por seu quarto, ela jogava vários de seus escritos ainda não publicados no lixo. Nunca saberemos exatamente o quão perto ele estava de provar sua hipótese. Em vez disso, suas ideias desafiam as futuras gerações de matemáticos. Agora, o sonho de todo matemático é provar que Riemann estava certo sobre a localização dos zeros. A hipótese de Riemann é realmente uma questão fundamental, mais do que uma teoria numérica, talvez para toda a matemática. Por que um problema deveria ser importante? Bom, em parte por tentar resolver um problema que busca solução há muito tempo, parte porque é um argumento muito claro e bem explicado, e também porque se relaciona com uma fundamental quantidade de números primos. Isso é incrivelmente importante porque se tornou o ícone de um problema. É como colocar um homem em Marte ou algo do tipo. É um problema que todos querem solucionar. No início do século XX, a hipótese de Riemann se tornou um dos maiores mistérios matemáticos insolúveis do mundo. A busca por provas ainda era algo que frustrava a todos. Mas logo após a Primeira Guerra Mundial, houve uma descoberta dramática. Ela não aconteceu em Göttingen, mas do outro lado da Europa. Lá pelo início do século XX, a Inglaterra tornou-se algo como um novo berço da matemática. As maiores universidades permaneciam intocáveis à revolução matemática que correu os continentes durante o século XIX. Então foi como uma surpresa encontrar uma nova peça desse quebra-cabeças logo aqui em Cambridge. O homem que acordou a Inglaterra de seu sono matemático chamava-se G.H. Hardy. Ele foi obcecado pelos números primos durante toda a sua vida. Uma vez, Hardy declarou que uma tabela de números primos era melhor que um jogo de futebol para entretê-lo. Mas havia um outro esporte que fascinava Hardy. A paixão de Hardy pelos números primos só podia competir com a sua paixão pelo cricket e pela sua batalha contra Deus. Ele queria desesperadamente refutar a existência de Deus, mas ao fazer isso, Deus se tornou o maior jogador em sua vida. Em suas viagens para assistir a jogos de cricket, Hardy levava sempre uma bateria anti-crença para afastar qualquer possibilidade de chuva. Mesmo no dia ensolarado, ele carregava sempre um casaco, um guarda-chuva e uma bolsa embaixo do braço. Isso era para enganar Deus, para que ele pensasse que fosse chover, e então ele poderia ter algum trabalho. Ele acreditava que Deus, seu maior inimigo, asseguraria que seu dia de sol não iria sair dos seus planos. Uma vez Hardy enviou uma carta a um amigo afirmando que tinha conseguido provar a hipótese de Riemann, mas a sua excitação durou pouco. Isso foi um outro jogo de Hardy com Deus. Ele enviou a carta logo após um período de agitação intensa dos mares, na certeza de que seu amigo não receberia. Ele acreditava que Deus nunca o deixaria levar ao mundo suas impressões sobre o problema que tentava resolver. A maior contribuição de Hardy sobre os números primos deu-se logo no início de sua carreira. Riemann disse que havia tantos zeros na linha que era bem possível de todos estarem lá. Hardy mostrou que havia, no mínimo, uma infinidade de zeros nessa linha, o que era, de certa forma, uma justificativa para o que Riemann disse. Apesar do avanço da descoberta de Hardy, que finalmente provou a hipótese de Riemann, o infinito era ainda uma grande besteira. É possível provar que há uma infinidade de zeros na linha, com qualquer quantidade que conseguir ser checada. E mais inquietante é a infinidade de zeros que pode vir a existir fora da linha. É algo como um hotel com um número infinito de quartos. Você pode até checar todos os quartos e conferir se todos estão ocupados ou não, mas quando você achar que chegou à infinidade de quartos, sempre haverá um que você ainda não checou. No caso de Hardy, em vez de checar quartos para ver quais estavam ocupados, ele estava checando os zeros para ver quais estavam na tal linha.
Infelizmente, Hardy não conseguiu provar nem que a metade dos zeros estava na mesma linha. Sua descoberta era extraordinária, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Depois, numa manhã de 1913, uma carta chegou à mesa de Hardy contendo fantásticos teoremas sobre os números primos. O escritor afirmava ter calculado a quantidade de números primos até chegar ao número 100 milhões com nenhuma margem de erro. Se fosse verdade, seria um enorme passo adiante. Hardy simplesmente jogou a carta no lixo, mas a matemática aguçou a sua curiosidade de estudioso. Então, no início da noite, os teoremas começaram a revelar a mágica contida neles. Hardy concluiu que a carta tinha sido escrita por um gênio. Mais intrigante que isso era que a carta tinha vindo do outro lado do mundo. O autor da carta era Srinivasa Ramanujan, um auxiliar de escritório de 23 anos que ganhava 20 rupias por mês trabalhando para a autoridade portuária em Madras. Assim como Hardy, Ramanujan era obcecado pelos números primos. Em vez de cumprir suas tediosas tarefas de cuidar das contas dos navios, Ramanujan gastava seu tempo com cálculos sobre os números primos. Depois do trabalho, Ramanujan gostava de caminhar descalço pela praia, ainda pensando nos números primos. Ainda não havia como saber dos avanços conquistados no outro lado do mundo. E, milagrosamente, ele redescobriu, e sozinho, todos os resultados que Riemann tinha provado 15 anos antes. O que o torna ainda mais fantástico que Riemann é a sua total capacidade autodidata. Ele já mostrava precoces habilidades matemáticas ainda na escola do vilarejo de Kumbakonum. Mas a sua enorme aversão a qualquer outra matéria fez com que ele perdesse a oportunidade de estudar em uma universidade. A razão pela qual Ramanujan não cursou a universidade foi porque as lições eram exaustivas e chatas para ele. Uma das anedotas mais marcantes que nos é contada é que ele entregou um papel para o seu médico em que estava escrito: "Essa é a parte mais indigesta da aula." Foi tudo o que ele escreveu. E assim ele devolveu o papel, mostrando não ter nenhum interesse em outros assuntos. Ele estava mergulhado na matemática e ele sabia que estava fazendo matemática de alto nível, perdendo o interesse por outros assuntos. Tendo sido rejeitado pela Universidade de Madras, Ramanujan decidiu aprender por si mesmo. Durante 5 anos, ele ficou na varanda da casa de seus pais, estudando matemática. A razão pela qual Ramanujan é tão brilhante é porque ele era completamente obcecado pela matemática. Ele pensava em matemática 24 horas por dia perfeitamente. Há histórias de que sua esposa dava comida na sua boca enquanto ele estava estudando, para que ele não parasse seu trabalho. Há várias pessoas que são obcecadas por matemática, mas isso não significa que elas venham a ser geniais. No caso de Ramanujan, ele conseguiu ser. Desabituado às convenções matemáticas usuais, Ramanujan mergulhava no problema de números primos com um entusiasmo de criança. Sua ingenuidade acabou se tornando a sua maior força. Ramanujan foi um gênio da maior grandeza. Disso não há dúvidas. E o fato dele ser autodidata significava que ele não era contaminado pelo pensamento corrente nem pelos preconceitos de seu tempo. Então ele se atrevia a ir bem mais longe do que as outras pessoas, sem se preocupar se estava certo ou errado. E quando as pessoas seguem suas intuições, elas estão sempre prontas para prová-las. Na maioria das vezes, a criatividade matemática é difícil de ser entendida.
Mas a forma como Ramanujan trabalhava era sempre um mistério. Ele afirmava que suas ideias eram dadas em sonhos pela deusa Namagiri, a deusa da família de Ramanujan. Apesar de soar de forma estranha, a subconsciência empenha um papel importante no processo criativo matemático. Muitas vezes já fui dormir com um problema na cabeça e acordava poucas horas depois com uma solução clara em minha mente. Ramanujan parecia ser um expert em deixar sua subconsciência guiá-lo pelo labirinto da matemática. Desesperado para ter seu talento reconhecido, Ramanujan decidiu encontrar os matemáticos da Inglaterra e escreveu para Hardy. Já convencido da brilhante capacidade de Ramanujan, Hardy determinou-se a levar o precoce indiano para Cambridge. Mas Ramanujan estava relutante. Isso significava deixar sua esposa e sua família, e em todo caso, como devoto de Brahma, ele acreditava que cruzar o oceano seria um verdadeiro martírio. Mas depois, um dos amigos de Ramanujan teve uma ideia. Percebendo seu desespero em ir para Cambridge, seu amigo armou um plano bem astuto. Ele levou Ramanujan a um templo para buscar inspiração divina. Depois de 3 noites no templo, como o amigo já esperava, Namagiri apareceu em uma visão mandando que Ramanujan cruzasse o oceano. O plano havia funcionado. Ramanujan deixou Madras e chegou à Inglaterra em 1914. Logo após o início da Primeira Guerra Mundial. Ele rapidamente se familiarizou com a vista do Colégio de Trinity, onde ele aparecia no pátio de chinelos em vez dos desconfortáveis sapatos ocidentais. Ramanujan trabalhou com Hardy em vários problemas matemáticos. A dupla foi muito bem sucedida. Juntos, eles descobriram fantásticas soluções para vários problemas matemáticos, mas o enigma dos números primos ainda os desafiava. Hardy o avisou de sua traiçoeira malícia e da recusa que esses números tinham em revelar seus segredos. A genialidade de Ramanujan devia ser forte o suficiente para levá-lo logo a uma descoberta antes de cair em depressão ou ficar doente. Ramanujan tinha trocado o isolamento matemático da Índia pela solidão cultural de Cambridge. Aqueles tempos foram muito difíceis. Os 5 anos em que ele ficou lá foram os anos da guerra. Então ele não conseguia se corresponder frequentemente com sua esposa. Sem Hardy, não havia ninguém com que ele pudesse interagir todos os dias. Ele não estava comendo apropriadamente. Ele era totalmente contra qualquer coisa que fosse derivada de carne, porque era radicalmente vegetariano. We are the Ovaltine's little girls and boys. Make your request, we'll not refuse you. We are here just to amuse you. Uma vez Ramanujan tentou tomar achocolatado pensando que era oriundo de vegetais. Mas quando ele leu a composição, ficou arrasado por saber que aquilo continha gordura animal. Ao ficar doente, poucos dias depois, ele estava convencido de que Namagiri o estava punindo por ter comido carne. Your children could be seen because we all drink Ovaltine. We're happy girls and boys. Ramanujan ficou tão depressivo que tentou se suicidar atirando-se nos trilhos do metrô. O maquinista parou a tempo, mas Ramanujan foi obrigado a se internar em um sanatório onde ficou confinado por 12 meses. Quando Hardy visitou Ramanujan no sanatório, na sua forma mais britânica, a única coisa que eles tinham para conversar era sobre o número do táxi que ele tinha pegado. 1729. Um número bem monótono, dizia Hardy. Não mesmo, respondeu o paciente. Esse é o menor número que pode resultar da soma de 2 cubos de 2 formas diferentes. Ramanujan nunca parava de pensar em números. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, Hardy sugeriu a Ramanujan que ele voltasse para a Índia para um breve período de recuperação. Poucos meses depois, ele ficou chocado ao escutar que o brilhante prodígio morreu tragicamente com apenas 33 anos. Assim como Hardy, ele odiava a ideia de estar envelhecendo e virava todos os espelhos próximos a ele para que não visse seu rosto envelhecido. Hardy era um caso muito infeliz a esse respeito. Ele aparentava, à primeira vista, ser um homem bastante jovem, até mais ou menos uns 60 anos. E quando seu coração começou a ficar frágil, ele tornou-se muito depressivo.
O problema da hipótese de Riemann continuou a obcecar Hardy, mas ele estava cada vez mais desiludido com a sua capacidade de resolvê-lo. Assim como Ramanujan fez antes, Hardy também tentou suicídio que acabou sem sucesso. No caso de Hardy, foi por uma overdose. A hipótese de Riemann havia provado ser um terrível adversário. O advento da computação. Em 8 de junho de 1954, um dos matemáticos mais importantes do mundo tomou sua própria vida. Ele envenenou-se com cianeto. Distribuição sinapse. Esse matemático se chamava Alan Turing. Ele era um polivalente completo. Ele também é chamado de pai da ciência da computação. Algumas pessoas o chamam de pai da inteligência artificial, mas ele amava matemática e era também, claro, famoso por seu trabalho em criptografia. Turing ficou famoso como o matemático que decifrou o enigma alemão, que era uma máquina de criptografia, acelerando assim a queda do nazismo. O que é pouco conhecida é a forma como a hipótese de Riemann ajudou-o a decifrar esse código. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de matemáticos foi mandado para o campo de Bletchley para decodificar as mensagens alemãs que eram interceptadas. Para Turing e seus colegas, Bletchley era um tipo de Cambridge, com jogos de cricket sendo jogados nos gramados. A decodificação das mensagens que chegavam todos os dias estava substituindo a diversão de fazer palavras cruzadas de jornal na sala principal de Cambridge. Palavras cruzadas em que vidas dependiam do trabalho deles. Quando não estava ocupado com os códigos, a mente de Turing se voltava para o problema matemático em que ele trabalhava antes do início da guerra. Um problema que lhe foi passado por um de seus tutores em Cambridge, G.H. Hardy. Não era nada mais do que a hipótese de Riemann. Turing lidava com esse problema de uma forma diferente da dos outros matemáticos por dois motivos. Primeiro, ele passou a considerar que havia uma possibilidade teórica da hipótese de Riemann ser totalmente falsa. Segundo, ele buscou provar isso de forma absolutamente revolucionária. E assim, Turing construiu uma máquina. A máquina explorava o gráfico de Riemann, tentando provar que a hipótese era falsa ao procurar zeros que poderiam estar fora da linha. Em 1930, a sala de Turing na Universidade de Cambridge parecia desaparecer sob uma intensa combinação de códigos e engrenagens. Mas a guerra o impossibilitou de continuar seu trabalho. Turing foi mandado para o campo de Bletchley. Embora ele não tenha conseguido terminar seus estudos sobre a hipótese de Riemann, o trabalho feito por ele foi muito importante no auxílio para decifrar códigos dos inimigos. A máquina de Turing provocou um sucesso estrondoso, encurtando a guerra em no mínimo 2 anos e mantendo diversas nações a salvo. Eu penso não ser tão longe da verdade sugerir que o trabalho de Turing sobre a hipótese de Riemann certamente preparou o caminho para a derrota dos alemães. Após a guerra, Turing continuou utilizando máquinas para solucionar problemas. Mas sua experiência em Bletchley acabou ensinando que é melhor construir uma máquina que possa ser programada para realizar diversas habilidades em uma só. Construída com tubos de catódios e bateria magnética, Turing criou assim o protótipo do computador moderno. Uma das primeiras tarefas que Turing praticou foi computar todos os zeros da hipótese de Riemann. E é claro que ele descobriu que todos estavam na mesma linha. Ele tinha uma forma muito habilidosa para computar esses zeros, uma forma muito esperta de provar que todos estavam na mesma linha. A nova máquina de Turing conseguiu encontrar a localização dos primeiros 1104 zeros, e todos estavam na mesma linha. Mas depois, a máquina de Turing quebrou. Mas isso não aconteceu apenas com a sua máquina. A sua vida também começou a declinar. Uma das curiosidades sobre Turing é que ele era homossexual. Isso provocava uma enorme sombra em sua vida. Ele nem era tão idoso quando morreu, mas em seus últimos anos de vida, ele se envolveu em um tumultuoso escândalo relacionado à sua homossexualidade. Essa é a possível causa que o levou ao suicídio. O corpo de Turing foi encontrado na cama. A autópsia mostrou altos níveis de cianeto em seu sangue. O que ainda é um mistério é a forma como Turing tentou se matar.
Na cabeceira da cama havia metade de uma maçã comida. Será que ele a ingeriu com cianeto? Talvez a vida esteja imitando a arte. A cena favorita do filme favorito de Turing era o momento de Branca de Neve e os Sete Anões, em que ela pegava a maçã, mordia e... Uma das maiores tragédias do século XX foi ele ter se suicidado por ser perseguido por sua orientação sexual. E assim o mundo perdeu um de seus maiores pensadores de todos os tempos. Mas as noções de Turing sobre computadores continuavam vivas. Ele deu os primeiros passos em uma nova era. Uma era em que os computadores ultrapassaram os homens no estudo dos números primos. Em 1952, um computador descobriu os primeiros números primos a partir dos habilidosos comandos humanos. Atualmente, o maior número primo encontrado tem mais de 7 milhões e 800 mil dígitos. E aqui está ele. Se fôssemos deixar esse número correr, levaríamos uma semana e meia para vê-lo por completo. Mas fiquem calmos, porque não vou fazer isso. 7 milhões e 800 mil é pesado. Usamos apenas 100 dígitos para expressar o número de átomos do universo. Isso mostra o quão ridiculamente grande esse número é. Mas é claro, Euclides provou, durante todos esses anos, que nós sempre teremos um número primo maior do que qualquer computador possa descobrir. E assim como Turing provou, a princípio os computadores podem ser utilizados para explorar partes da paisagem de Riemann que antes eram inimagináveis. Há apenas um ano foi confirmado que os primeiros 10 trilhões de zeros estavam todos na mesma linha. Pode parecer excessivo fazer tantos cálculos para provar isso, mas de alguma forma essa é a melhor evidência para a hipótese de Riemann, cada vez mais reforçada pelo trabalho dos computadores. Agora a maioria das pessoas aposta na hipótese de Riemann. Não é o caso de 20 anos atrás, quando as pessoas ainda se questionavam se aquilo estava certo. Então, as evidências acumuladas pelos computadores recentes têm, eu acho, convencido a maioria das pessoas sobre a veracidade da hipótese de Riemann. Se pensarmos que a linha de zeros imaginada por Riemann começa em Göttingen, Riemann nos levaria abaixo da Terra. Já Turing nos levaria mais longe que a Lua. Mas só um computador nos levaria a 100 anos-luz distante de Göttingen. Como uma nave espacial, o computador nos envia mensagem de vários outros pontos do universo e ainda assim, os zeros obedecem à hipótese de Riemann. Calcular que cada vez mais zeros também estão na linha é ótimo, mas isso nunca irá provar a hipótese de Riemann. O computador não ajuda a entender o infinito. Mas ninguém sabe o que pode acontecer nos fins do universo matemático. Pode até haver um zero que esteja perdido e seja encontrado fora da tal linha. Você não pode calcular o número infinito de nada. Essa é a questão. Então, em última instância, qualquer confirmação a que um computador pode chegar sobre a hipótese de Riemann vai parar nesse ponto, que sim, estão todos na mesma linha. Até esse ponto, estão todos na mesma linha. Mas desde um número infinito, desde que haja realmente um número infinito, eu acho que devemos parar onde paramos. Ainda assim, não teremos computado uma infinidade de soluções. No decorrer do século XX, os matemáticos começaram a reconhecer que estavam presos. Mas então, nos anos 70, houve a maior descoberta no enigma dos números primos. E ela veio na hora menos esperada. O Instituto de Estudos Avançados de Princeton é um refúgio para os matemáticos e outros cientistas do mundo. A herança da matemática alemã não sobreviveu à devastação da Segunda Guerra Mundial e muitos matemáticos judeus foram se exilar na América, incluindo Albert Einstein.
Desde a Segunda Guerra Mundial, Princeton se tornou o grande polo matemático do mundo. Em 1972, um jovem matemático americano chamado Hugh Montgomery passava seus dias discutindo suas novas ideias no instituto. Mas, ao contrário de seus precedentes, Montgomery não decidiu investigar quantos, mas sim como os zeros estavam dispostos sobre a linha de Riemann, e assim fez uma descoberta contundente. O espaço que encontrei tinha relativamente vários pares agrupados. Era como se os zeros estivessem tentando puxar uns aos outros. É como se você enxergasse pequenos espaços entre eles, onde eles se comprimiam e se esticavam, e então você iria perturbá-los empurrando-os para trás e para frente, e percebesse que instantaneamente eles retornavam para seus lugares sem esforço algum, mas você ainda assim continuava a tentar separá-los. Foi observado que os zeros não gostavam de ficar muito próximos uns aos outros. Existia uma certa repulsão entre eles. Então, se os colocar em uma linha, vai perceber que eles acabam organizando a si mesmos. Se tentar apenas organizá-los, vai perceber que eles tendem a ficar agrupados com um grande espaço entre eles. Aquilo era muito interessante e eu senti que continha uma mensagem latente. Mas quando fiz isso pela primeira vez, no outono de 1971, eu me preocupei um pouco porque senti que não estava entendendo que mensagem era aquela. Todos os dias, às 3 horas, os acadêmicos se reuniam no salão principal para um dos rituais mais importantes do departamento de matemática, o chá da tarde. Naquela tarde, Montgomery foi apresentado a um famoso físico, Freeman Dyson. Nesse dia em particular, os matemáticos estavam rodeados por um nome chamado Shaula. E eu estava no salão em uma conversa informal com ele, e Dyson estava passando pela sala. Quando Shaula disse, "Você já foi apresentado ao Dyson?" Eu disse, "Não." E ele disse, "Ah, vamos lá, eu vou apresentar você a Dyson." Eu disse, Não, eu não quero perturbá-lo, você sabe." E ele foi insistente. Tem uma coisa sobre Shaula, é que quando ele coloca uma ideia na cabeça, é difícil fazê-lo desistir daquilo. Então Shaula tanto fez que eu fui conhecer Dyson. Ele foi muito educado e me perguntou em que eu estava trabalhando e respondi. Ele reconheceu a densidade que meu estudo continha e como a teoria das matrizes poderia me ajudar. A teoria das matrizes foi estudada pelos físicos para criar um modelo para as estatísticas dos níveis de energia da excitação de partículas. Se você estudar uma ou duas partículas, ou um monte delas, pode dizer exatamente como elas vão interagir. Mas uma vez que você tem milhares de partículas e quer observar como o nível de energia é emitido por essas partículas, você precisa realizar experimentos e tabular esses níveis de energia, tentando identificar que tipo de gráfico pode ser feito a partir das estatísticas desses níveis de energia. Mas o que faz desse monte de técnicas alguma coisa prazerosa? Bem, foi exatamente esse o modelo que os matemáticos começaram a usar para ter um modelo dos níveis de energia de átomos pesados como o urânio. Os níveis de energia no núcleo de um átomo são parecidos com as notas tocadas por um instrumento musical. Como se eu tocasse meu trompete e soprasse com mais força. Então as notas iriam sair mais altas. Por exemplo... O núcleo de um átomo é bem similar a isso. Ao ficar cada vez mais agitado, as vibrações no interior do núcleo aumentam e aumentam, como as notas no meu trompete. Os físicos descobriram que os níveis de energia de átomos, como o urânio, se distanciam de uma maneira uniforme, assim como os zeros na linha de Riemann. Os níveis de energia se tornam quase regulares, pode-se prever com alguma certeza. E, por exemplo, raramente encontram-se dois próximos. E também há sempre grandes intervalos, com alguma flutuação. Chega a existir uma média de frequência entre eles, mas isso apenas entre as estatísticas, e essas são muito especiais. Há previsões bem concisas de que as moléculas obedecem ao núcleo, e o que foi descoberto por Montgomery, uma fórmula, foi reconhecido por Freeman Dyson como algo similar à obediência que os zeros tinham na fórmula de Riemann.
O que Montgomery e Dyson descobriram era que esse comportamento fundamental dos átomos, os blocos básicos da matéria, parecia corresponder diretamente ao comportamento dos números primos, os blocos básicos da matemática. Essa conexão era completamente inesperada, além de introduzir uma nova forma de lidar com a hipótese de Riemann. Essa conexão feita por Montgomery e Dyson era profundamente estimulante, porque trouxe os físicos para o estudo da hipótese de Riemann, levando-os a fazer novas e interessantes descobertas que não poderiam acontecer de outra maneira entre físicos e matemáticos. Essa é a base da ideia de que podemos unificar cada vez mais instrumentos no mundo. E da maneira como aconteceu, de uma forma em que pessoas que não são cientistas não conseguem perceber. Uma conexão feita pelas diferentes áreas. E no estudo da física, é um momento mágico quando se percebe que dois objetos diferentes estão conectados de forma surpreendente. Eu acho, por vários motivos, que é ainda mais intrigante que a hipótese de Riemann, essa é uma questão que vale $1 milhão. Como pode o comportamento dos átomos da matemática ter alguma coisa a ver com os átomos da física? Esse é um mistério profundo. Eu acho que, quando se entende isso, pode-se provar a hipótese de Riemann. Talvez a física nuclear possa lançar luz sobre o enigma dos números primos. Assim mesmo, um zero fora da linha seria como ter um nível de energia fictício, algo que não é permitido pelas leis da física nuclear. Aqui então está a maior chance ainda existente de conseguir alguma explicação para a hipótese de Riemann, mas isso ainda está distante de ser provado. Isso abriria uma possibilidade real para provar a hipótese de Riemann? Nós não sabemos. Porque não se sabe o que está envolvido ao tentar provar tal hipótese. Pode ser que amanhã alguém jogue isso tudo fora e resolva o problema de outra forma, ou então que caia num abismo ainda mais profundo. Isso pode ser apenas uma coincidência que pode nem ser usada produtivamente. Apesar das magníficas descobertas, uma prova da hipótese de Riemann ainda se esquiva dos matemáticos. Os primos continuam guardando seus mistérios. Até algum tempo atrás, os matemáticos provavelmente eram os únicos que se preocupavam com esses números enigmáticos. Mas uma série de eventos levou os primos para um lugar central no mundo intrigante da comunicação eletrônica. Sempre que fazemos uma transação financeira online, estamos utilizando números primos para codificar os detalhes do nosso cartão de crédito. A segurança desse sistema está na dificuldade de desvendar uma sequência numérica nos seus números primos constituintes. Eu posso mostrar como isso funciona com a ajuda de duas cores de tinta. Imagine que cada uma dessas tintas é um número primo. Se eu juntar um pouco de cada cor, assim como se eu multiplicar dois números primos, eu vou ter uma cor inteiramente diferente ou um outro número. Agora, esse número é utilizado para codificar um número de cartão de crédito. Mas o único jeito de decodificar isso seria sabendo que números deram origem a esse outro número. Assim como é difícil separar duas cores uma vez misturadas, é extremamente difícil calcular que números primos criaram um terceiro número. Mas sem saber os dois números originais, é praticamente impossível decodificar o número do cartão de crédito. Esse sistema só é seguro porque ainda não conhecemos esses números o bastante. Uma prova da hipótese de Riemann poderia nos dizer várias coisas novas sobre o comportamento dos números primos. Talvez sejam até suficientes para nos auxiliar na busca dos primos constitutivos de um grande número. Uma descoberta desse tipo poderia causar o colapso do sistema financeiro. Há uma enormidade de trabalhos desenvolvidos por pessoas que trabalham com sistemas de segurança, tentando desenvolver formas de tornar esses sistemas cada vez mais seguros. E, por outro lado, decifrar falhas nos códigos descobertos por outros. Há uma história sobre um matemático inglês que vivia nos Estados Unidos, chamado Oliver Atkin, que colocou seu dinheiro dentro da Marinha e da Aeronáutica norte-americanas para descobrir o que cada uma delas estava fazendo.
Agora, não é surpresa entender por que um homem de negócios é capaz de oferecer o prêmio de $1 milhão para qualquer um que desvendar a hipótese de Riemann. Mas os matemáticos não estão interessados no dinheiro. Uma solução para isso teria consequências profundas sobre o rumo de toda a matemática. E é por isso que os matemáticos são capazes de tudo por uma prova. A hipótese de Riemann é uma daquelas que, se for desvendada, pode se espalhar por toda a matemática. Existem atualmente áreas de estudos da matemática que dependem dessa hipótese. Os matemáticos assumiram um grande consenso de que a hipótese de Riemann é verdadeira. E se ela se tornar falsa, talvez tenham que achar uma outra forma de entrar em consenso, ou então tudo deixaria de estar correto. Não temos ideia de como seria uma prova para isso, que segredos ela traria. E acho que devemos ter muita esperança que será algo que possa revolucionar a forma como lidamos com a matemática. Mas será que estamos perto de provar a hipótese de Riemann? Será que estamos tão perto de entender o estranho segredo dos números primos? Será que esse problema será resolvido um dia? Sim, temos que acreditar nisso. Senão, já poderíamos ter desistido. Pois gastar uma vida inteira para provar algo em que não se acredita seria uma tarefa bastante insólita. Se for descoberto um zero fora da linha, eu acho que pararia de trabalhar com a matemática. Realmente, ela não seria a matéria que eu pensava ser. Eu adoraria encontrar pessoas que duvidassem da hipótese de Riemann, mas eu não conheço nenhuma. Eu não tenho total certeza de que ela é correta. Eu acho mais ou menos, com uma pequena possibilidade dela ser falsa. Se a hipótese de Riemann vai ser provada ou não, sou muito cético quanto a isso. Mesmo havendo pessoas como Riemann ou como Hardy e outras que tentassem provar essa hipótese, continuo achando isso muito improvável. Se eu tiver que apostar nisso, eu diria que sim. Seria o mais provável. Há argumentos da física que suportam fortemente a hipótese, mas seria bem mais interessante se ela fosse errada, porque assim esses argumentos seriam enganosos. Seria como se houvesse um Deus malicioso esperando que acreditássemos nas evidências, mas de uma forma ignorada. Haveria zeros fora da linha. Então teríamos que desaprovar a hipótese de Riemann. A centralidade disso já passou do argumento. E é por isso que eu acho que um dia alguém vai achar o caminho. Pode ser através da geometria ou através de cartões de crédito, mas acho que alguém vai provar isso. Isso faz parte do mistério e da excitação que envolve o trabalho com a matemática. O de não sabermos algo e de ninguém saber uma solução para algo. A profundidade disso. Acho que mesmo com todos os desenvolvimentos recentes da matemática, sinto que uma solução ainda está muito longe. É como o horário de chegada de ônibus, que pode acontecer a qualquer momento, desde agora até os próximos 100 ou 300 anos, mas eu acredito que seja nos próximos 50 anos. Eu acho que provavelmente vou estar vivo para ver a prova da hipótese de Riemann. Depois de 3.000 anos, a hipótese de Riemann ainda desafia gerações de matemáticos. Pessoalmente, acredito que mesmo com essas intrigantes conexões entre a física, a criptografia e a computação, os matemáticos ainda são os únicos próximos a uma solução. Essa ideia pode surgir de qualquer lugar a qualquer momento, mas uma coisa é certa. Qualquer matemático que decifrar a hipótese de Riemann será lembrado eternamente como aquele que desvendou o mistério dos números primos. Tom Apostolo escreveu uma das canções folclóricas mais tradicionais do oeste americano, em que ele propunha ideias relacionadas à hipótese de Riemann. Eu só sei esse primeiro verso. Onde estarão os zeros da função de zeta? Riemann fez uma grande descoberta. Eles estão todos numa mesma linha, chegando mais além de 2π log t. É isso aí. Versão brasileira MG Studio. Você pode aprender mais sobre os números com a BBC Open University em open2.net.